Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Marcos Amaro, fundador e CEO da Amaro Aviation. Eu converso também com Sérgio Zimmermann, fundador e CEO da rede Petz. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E a gente volta com o Show Business. O setor aéreo está no sangue do nosso convidado. Ele é filho caçula do comandante Rolim Amaro, o fundador da TAM, hoje Latam, fruto da fusão da brasileira com a chilena LAN. Há 4 anos ele fundou a Amaro Aviation de compartilhamento de aeronaves. Nós vamos conversar neste bloco com Marcos Amaro, fundador da Amaro Aviation. Marcos, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. A aviação de negócios, ela tem crescido muito no nosso país, né? Desde o momento em que a ANAC, eu imagino, né? Desde o momento que a ANAC, lá, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou o compartilhamento de jatinhos. Tem muita gente que nem sabe que isso é possível, mas eu queria que você, neste bloco, falasse um pouco do seu negócio, porque esse é um setor que não conhece crise, né? Pelo que eu vejo, né? Queria que você falasse desse setor e também as projeções desse ano de 2025. Bruno, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, tenho um carinho muito grande pelo programa, pela história do programa e parabéns e desejo cada vez mais sucesso aí para o programa. Realmente o setor aéreo, né, como você falou muito bem, é um setor altamente complexo, mas nós que somos apaixonados por esse setor, somos movidos a desafio, né? A aviação realmente ela está no sangue, o compartilhamento de aeronaves de fato é algo muito interessante para as pessoas que procuram racionalizar os seus investimentos e diminuir os seus custos, porque voar é uma atividade cara, seja para negócios ou para lazer, e a Amaro Aviation cada vez mais vem se posicionando como uma empresa importante no segmento da aviação de negócios, como você muito bem colocou, para poder atender, né, o público de forma geral, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. As projeções de crescimento para o ano são muito significativas. A gente costuma dizer, eu particularmente costumo falar, que cada aeronave é uma conquista. Então, a gente vai dando um passo de cada vez, justamente para não se colocar numa situação difícil. E a gente tem muito orgulho, como a empresa tem hoje 4 anos. A gente está indo aí para a nossa 6ª aeronave e esperamos no próximo ano incorporar mais 3 aeronaves na nossa frota. Marcos, com todo o seu histórico, né, como você falou, eu falei também, está no sangue do Marcos Amaro, né? Você, evidentemente, é um apaixonado pela aviação, isso dá para ver, porque você chegou no estúdio aqui do Show Business já vendo um elemento aqui dos bastidores e você imediatamente já falou, isso daqui é de uma aeronave. E é de uma aeronave, porque é parte do cenário do programa Pânico aqui da Jovem Pan, é de avião e você, a primeira coisa que viu foi avião. Agora, eu queria que... sempre foi uma paixão, o avião, a aviação? Sempre foi, porque eu cresci, né, no meio aeronáutico e meu pai, né, como você sabe, foi um apaixonado, um sonhador e certamente é uma grande inspiração para mim. Então, isso para mim é muito importante, não só viver, né, estar na aviação, viver de aviação, como também levar a história dele para frente e transmitir principalmente os ensinamentos, os valores e tudo aquilo que ele, de alguma forma, contribuiu para a nossa sociedade. Qual foi a maior lição que seu pai deixou?
Olha, meu pai era um homem muito sábio e eu acredito que talvez a maior lição tenha sido o exercício constante da humildade, porque é só através do exercício da humildade que a gente consegue renovar o nosso aprendizado, as nossas capacidades e de alguma forma continuar crescendo. Agora, você é o caçula de uma família de quantos irmãos? De 3 irmãos. De 3 irmãos. 2 por parte de pai e 1 por parte de mãe. Eu faço essa pergunta porque todo mundo é apaixonado por aviação ou só o caçula ficou apaixonado por aviação? Não, meus irmãos, inclusive meu irmão é comandante, a família tem um histórico na aviação, não só os meus irmãos, minha irmã também foi diretora de marketing da companhia, continuam ainda representando a Cessna aqui no Brasil. Então, cada um tem o seu espaço, a sua trajetória. E eu, recentemente, há 4 anos, como você falou muito bem da Agência Nacional de Aviação Civil, que conseguiu nos possibilitar a ideia de trazer o compartilhamento de aeronaves para o Brasil, acabei fundando essa companhia para poder entrar nesse segmento e preencher esse espaço. E por que você fundou uma companhia? Porque você poderia trabalhar numa companhia já existente há muitos anos. Por que você decidiu fundar uma companhia de compartilhamento de jatinhos? Pois é, eu acabei escolhendo muito cedo, Bruno, na verdade, isso lá atrás, minha própria história, meu próprio caminho, eu tive que tomar decisões para poder de alguma forma seguir o meu caminho e meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos e me lembro até de ter estado aqui nesse programa na época para falar das Óticas Carol, que foi um empreendimento que eu fiz e que teve, felizmente, muito êxito. Eu acabei... Aqui no show business. Aqui no show business. E eu acabei tendo uma outra trajetória, uma trajetória que de alguma forma eu tive que me construir, me fazer num outro caminho para poder voltar para a aviação, porque algumas portas tinham sido fechadas para mim. E aquela velha história, né? Quando uma porta se fecha, você tem que procurar uma outra entrada. E graças a Deus, com tempo, com paciência e com uma oportunidade, consegui voltar, né, durante a pandemia, que era um momento de muito silêncio, um momento de muita reflexão. Né? Todos nós, na pandemia, estávamos preocupados com o que aconteceria no mundo e surgiu a oportunidade. A aviação de negócio não parou, a aviação comercial parou, você se lembra disso, os voos todos foram cancelados, mas a aviação executiva, ela continuava ali e foi um bom momento para entrar no setor por 2 razões. Primeiro, porque era uma oportunidade para comprar aviões a preços melhores, porque os fabricantes tinham muitas aeronaves, depois essa situação mudou. E segundo, porque era uma forma das pessoas também evitarem o contato umas com as outras. Então, a aviação executiva, como você muito bem falou, cresceu muito, sobretudo em função disso, nos últimos 4 anos. Quanto custa mais ou menos se eu quiser comprar um jatinho aqui no Brasil? Um jato hoje da Pilatus, um avião aí de 8 passageiros, né, com uma capacidade aí de 5 horas de autonomia, é uma aeronave de 14, 15 milhões de dólares aproximadamente. Se você, obviamente, fraciona isso, né, você paga 1/8 disso, você pode ter 1/8 dessa aeronave. Então acaba sendo muito mais vantajoso para a pessoa que quer ter o seu avião, não tem a necessidade de utilizar o avião período integral. Eu costumo sempre dizer o seguinte, Bruno, a pessoa que voa até as suas 30 horas anuais, ela pode fretar um avião. Acima de 30 horas, até 100 horas, a gente oferece um cartão de horas, de modo que a pessoa ela compra horas antecipadas e pode ter acesso à nossa frota de helicópteros, de turbohélice e de jatos. Acima de 100 horas faz sentido o compartilhamento e acima de 400 horas é melhor a pessoa ter o seu próprio avião. Então, geralmente essa é a conta que funciona para você poder racionalizar e otimizar o seu investimento. O custo mensal para quem costuma, né, para quem compartilha a aeronave é quanto, mais ou menos? Olha, depende da fração. Depende da aeronave. Depende da aeronave, depende da fração. Mas em média, se pegar uma média? Um jato, por exemplo, né, um jato da Pilatus é um jato, se você estiver sozinho nessa aeronave, vai te custar pelo menos 50 mil dólares por mês. Mas se você fraciona isso mais uma vez, isso pode se tornar 10 mil dólares. Aí você paga só o custo variável, que é quando você voa, né? Que aí você vai pagar o combustível, você vai pagar programa de motor, que está relacionado a uma despesa variável. Então, depende da classificação e da fração, e a gente costuma sempre fazer, como a gente diz, né, tailor-made, de forma personalizada, para poder atender às necessidades das pessoas, né? O que é um bom voo para você?
Um bom voo? Sem turbulência. De preferência, né? Ninguém gosta de turbulência, né? Ninguém gosta de turbulência. Mesmo assim, ele é realmente o meio de transporte mais seguro do mundo? Com certeza. Você garante isso para a nossa audiência? Com certeza. A aviação avançou muito, né, Bruno? Desde o Santos Dumont até hoje, né, a aviação tem uma segurança muito acima de vários setores da economia, justamente para poder evitar os acidentes, né? Então, a segurança está em primeiro lugar, principalmente na nossa companhia. Nós temos um processo de certificação muito exigente, os reguladores fazem um trabalho de muita qualidade. Então, é um setor altamente regulado. Isso dá confiança para as pessoas para poderem voar. Você sabe, Marcos, que a gente recebeu, muitos meses atrás, o presidente da Airbus no Brasil. E uma fala dele repercutiu muito. Porque ele diz o seguinte, turbulência não derruba avião. Ele simplesmente falou isso viralizou, todo mundo compartilhou essa frase dele aqui no Show Business. E eu logo lembrei porque você acaba de falar, né? Bom voo é aquele que não tem turbulência. Porém, mais pela experiência, né? É mais não, mas eu digo o seguinte, porém, quando tem uma turbulência dentro do voo, não é então para as pessoas se preocuparem muito. Muita gente tem medo, claro, ninguém gosta da turbulência. Não, o que pode ocorrer... Mas não vai derrubar um avião. Não, muito raro. Assim, o que pode ocorrer, na verdade, é uma corrente, né, ascendente, uma corrente descendente que pode, de fato, provocar, né, uma situação mais perigosa, que aí recomenda-se o uso do cinto de segurança, justamente para evitar qualquer tipo de acidente a bordo. Mas isso faz parte da natureza, enfim, e faz parte do globo, do mundo, do planeta, não tem como evitar, né? Mas o avião é um meio de transporte maravilhoso e graças a Deus, né, que o Santos Dumont deu asas ao nosso sonho, que é voar. Bom, Marcos, a gente está falando de um setor extremamente desafiador. Isso, todo mundo que passa por essa cadeira e trabalha no setor aéreo fala isso, né? Porque é a querosene que move o avião, é o dólar que mexe e impacta todo o setor. O que mais impacta, afinal? Tem aquela frase que é conhecida que se uma empresa aérea não quebrou, ainda vai quebrar, né? Mas assim... É péssima essa frase, isso, né? Isso é péssimo. Eu tenho uma outra frase, que é o seguinte, o cara que quer ser milionário entra no setor aéreo. É um bilionário que se torna um milionário logo em seguida, né? Isso mostra que é do Richard Branson, né? Que inclusive... É do Richard Branson essa frase? Inclusive tem uma empresa aérea, né? Mas eu acho que continua sendo bilionário, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas variáveis exógenas que realmente interferem muito a atividade. É um setor altamente complexo, porque você tem, como você muito bem falou, o dólar, o querosene e os riscos que envolvem a atividade. No entanto, no nosso caso, principalmente na aviação de negócios, na aviação executiva, eu sempre costumo dizer também que o nosso avião só decola se tem alguém pagando, né? Diferente da aviação comercial, que tem que decolar com um passageiro ou com 100 passageiros, né? Muito embora o avião pode ter capacidade para 100, às vezes decola vazio. Então, isso é um prejuízo muito grande. Agora, no entanto, é um setor fascinante porque é um setor absolutamente estratégico para o desenvolvimento do país, porque conecta pessoas, destinos, cidades, negócios, e a aviação de negócios conecta demais, porque nós estamos falando de um país de 5.500 municípios aproximadamente, um pouco mais. Nós estamos falando que a aviação comercial no Brasil atende menos de 300 municípios e a aviação de negócios alcança mais de 1.000 aeródromos. Então, dá uma opcionalidade muito grande para as pessoas que têm fábricas, para as pessoas que têm negócios voltados ao agro. Isso é muito importante. É isso que eu quero falar. Hoje, o maior público de vocês é qual? Você citou já o agronegócio. Eu imagino que agronegócio brasileiro deve ser um público ali bem significativo de vocês. Certamente. Ou é o agro propriamente disso, ou setores que se relacionam com o agro, como o crédito, e que tem que, de alguma forma, visitar as suas atividades e outros estados do Brasil. Então, a parte corporativa e a parte de negócios é muito forte dentro da nossa companhia, muito embora também as nossas aeronaves, elas são utilizadas para lazer, para destinos. Isso a gente acaba otimizando, né, a nossa frota para atender a necessidade das pessoas de forma geral. Mas o agro é muito importante. Quando a gente fala de negócios, a gente só pensa, evidentemente, em negócios, em reunião, mas tem muito lazer também, né? Também. Tem gente que aluga para... Muita.
Muita. Colocar a família ali Muita. para outros lugares. Muita, justamente para poder evitar, né, transtornos. A gente estava falando das variáveis, né, do custo de um voo, do custo para uma companhia aérea, do custo para uma empresa do setor aéreo como a sua. O brasileiro, nesse ano agora de 2025, ele não vai ter acesso a passagens mais baratas? Pois é, isso daí é uma loucura, Bruno, porque a gente fala de passagens mais baratas, mas as empresas do setor, eu não vou falar que elas estão quebradas, mas elas estão com muitas dificuldades. Né, as 3 empresas principais do setor, né, com exceção de uma que acabou de passar por uma grande reestruturação, as outras também estão passando, muito ainda com dificuldade. As tarifas médias no Brasil nos últimos 20 anos, elas não aumentaram, elas não conseguiram, na verdade, superar nem a inflação. Então, a gente tem uma percepção, de fato, de que a passagem ficou mais cara na pandemia, é verdade, mas a conta que essas empresas estão pagando depois que ocorreu a Covid-19, a pandemia, é muito grande, porque o governo brasileiro também não ajudou as companhias aéreas brasileiras e essas dívidas ficaram para as empresas. Então, as empresas, de fato, têm muita dificuldade em função também da falta de estímulo e de incentivo estratégico do país. Então, eu sou um defensor de que o país deveria ver a aviação como uma necessidade fundamental, né, inclusive estratégica. Então, seria muito importante fomentar, né, o governo tem estimulado, principalmente aeroportos, mas esses aeroportos não têm avião. Né, a gente fala muito em aviação regional, mas não existe hoje um marco regulatório que regule a aviação regional desse país. Então, uma série de desafios que o Brasil ainda enfrenta. Há 20 anos atrás, o Brasil teve dezenas de empresas aéreas regionais. Hoje não tem 2, justamente pelas dificuldades que existem. Então, realmente, nós precisamos estimular a aviação de uma forma ampla. Mas hoje o maior problema do setor é qual? O maior problema do setor, no meu entendimento, é uma regulação, por exemplo, para a aviação regional, que possa, de alguma forma, conectar mais destinos, que ainda é muito pouco atendido, como nós estávamos falando. É um desafio de crédito e de juros, porque o custo de capital dessas empresas é altíssimo. A gente está falando de um custo de capital de 2 dígitos, a gente está falando de um custo de capital de quase 20% para as empresas majors brasileiras. Então, financiamento, estímulo, BNDES, crédito, certamente seria uma solução necessária e isenções que possam tornar, de fato, a atividade mais viável. Você está falando de aviação regional, né? Aviação local nos Estados Unidos, se a gente comparar. Não dá para comparar com os Estados Unidos. É incomparável, por isso que o país a aviação, é muito mais a interna americana é muito forte, é robusta a infraestrutura. Tem como elencar, não elencar, só falar um motivo aí que impulsionaria aí a aviação doméstica no Brasil, que poderia ser determinante aí para ela crescer? Olha, a aviação comercial cresceu muito, vamos falar a verdade, né? Desde a entrada das empresas que a gente chama low cost, low fare, né? Como é o caso, né, aqui que ocorreu no Brasil, milhões de passageiros que andavam de ônibus passaram a ter acesso efetivamente ao transporte aéreo. Isso ocorreu de fato e o Brasil conseguiu dar esse passo. Só que essas empresas não conseguiram de alguma forma se manter justamente pelas dificuldades. Eleger um motivo, eu acho que seria leviano da minha parte dizer, eu acho que é uma série de coisas que precisariam ser coordenadas melhor para que essas empresas pudessem ter uma longevidade maior, do ponto de vista da judicialização, que é um dos assuntos que toda hora volta à tona. Qualquer tipo de problema que o passageiro enfrenta é uma judicialização muito grande. Por outro lado, também eu entendo que muitas pessoas também não são ouvidas, então é importante, de fato, buscar e voltar a ter aquela qualidade que existia no passado. Então, há uma série de desafios, mas é um desafio necessário, né? Se pensar a aviação de uma forma estratégica, no meu entendimento, deve ser uma pauta fundamental por parte dos governos, principalmente do governo federal. Ô Marcos, por que você está morando hoje na Suíça? Bom, estou morando na Suíça porque minha esposa é estrangeira, né? Então, falar a verdade é essa, né? Mas eu sou apaixonado pelo Brasil, eu amo o Brasil, adoro estar aqui no Brasil. Você vem com muita frequência para cá? Com muita frequência, quase todos os meses. Então, sinto muita falta. O Brasil está dentro de mim, muito embora quando eu estou lá, eu também sinto falta do Brasil, estou trabalhando pelo Brasil, né? Claro que a vida é muito boa, a qualidade de vida é maravilhosa, mas do ponto de vista de oportunidades e desafios, todos estão aqui, né? Não tenho nenhuma atividade empresarial
morando na Europa. Na verdade, todos os meus negócios estão no Brasil. O Marcos contou algo que eu não sabia e que me surpreendeu muito. Você tem 40 anos, né? 40. 40 anos. 40 anos e tem 6 filhos. Pois é. 6 filhos. Pois é. Você é animado, hein? Sou animado, mas agora finalmente eu comprei uma boa televisão e tô vendo todos... Você não tinha televisão em casa? Agora eu tô assistindo todos os streaming. Todas as séries e tal. Já mas não vai ter mais filho? Não vai ter mais esse problema, né? Porque você tem uma pequenininha que acabou de nascer. Acabou de nascer. Eu abri, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi qual foi a maior lição que o seu pai fez e faz história neste país, deixou para você. Você falou em humildade. Sim. Né? Qual que é a maior lição que você passa para os seus 6 filhos? Determinação, consistência, força de vontade, não desistir dos nossos desafios, persistir, continuar lutando e batalhar pelos nossos sonhos, né? Você acha que eles vão para a aviação também? Puxa, aí vai depender deles, deixo eles muito à vontade, né? Você sabe, nós estamos conversando, né? Além da aviação, eu também sou apaixonado por arte, né? Então eu sou também artista plástico, né? Estudei economia e fiz artes plásticas. Então eu tenho esses 2 mundos dentro de mim. Tem o Museu em Itu, né? Que é o Museu Fama. Eu queria que você falasse, porque você tem um museu que eu posso chamar que é uma homenagem ao setor aéreo e o setor e também a história aí de construção do que o seu pai construiu? São 2 coisas, né, Bruno? O Museu da TAM, que hoje é Museu Asas de um Sonho, que eu sou o presidente desse museu, é a história e o sonho de 2 aviadores, do meu pai e do meu tio, João Francisco Amaro, que criaram, né, a TAM, criaram essa história e de alguma forma também quiseram deixar para a sociedade brasileira um presente. Esse museu, ele foi inaugurado em São Carlos, ele esteve em atividade aí por uma década, ele, depois da fusão, acabou fechando as suas portas e esse ano assumi a presidência desse museu para poder retomar as atividades nesse museu. E assim estou fazendo em Itu, né, onde fica o Museu Fama, que é um museu de arte que eu também sou presidente desse museu. Estou levando essas aeronaves, né, que estão em São Carlos, né, que é o maior acervo, né, do hemisfério sul, eu diria a você. São mais de 100 aeronaves históricas, aeronaves civis e aeronaves militares. Então, uma parte substancial desse acervo estou transferindo para esse centro cultural que eu criei em Itu, através do Museu Asas de um Sonho, e a outra parte do acervo nós celebramos um acordo de cooperação técnica com a Força Aérea Brasileira para criar, né, o Museu Aeroespacial Paulista no Campo de Marte. Então nós pretendemos levar e comodatar uma parte das nossas aeronaves para esse museu estar dentro de São Paulo também, em conjunto com a Força Aérea, que vai contribuir também com os seus aviões, para que o público também da cidade de São Paulo tenha essa oportunidade de assistir a história não só desses aviadores, mas também de outros pioneiros que vieram antes e também que nos são referência e que nos abrem muitos caminhos. Como é que você reuniu todo o acervo lá da TAM, do início da companhia? Pois é, muitas dessas aeronaves foram doadas, ainda na época do meu pai, por fornecedores e clientes que de alguma forma se relacionavam com a história da TAM. Outras delas também são comodatadas e agora, como presidente do museu, eu estou justamente nesse ensejo de poder reunir novamente esse acervo num lugar íntegro para ser apresentado. Como eu disse a você, seja em Itu ou agora também no Museu Aeroespacial Paulista, para que essas aeronaves possam ser novamente apresentadas para o público. Evidentemente, existe aí um desafio logístico muito grande. Essa semana, nas últimas 2 semanas, nós transportamos um helicóptero, um Sikorsky, um helicóptero grande, um Mirage da Força Aérea para Itu. Então, existe toda uma parte de logística, de autorização do Departamento de Trânsito. É quase que uma operação de guerra para fazer esse museu voltar a existir. Quer dizer, você é um homem interessado por muitas coisas, né? Interessado por aviação. A gente começou a entrevista falando disso. Você falando aí da paixão, do amor pela aviação. Tem as artes plásticas, né? Pois é, porque isso daí tem a ver com a minha história, né, Bruno? A gente não pode fugir muito das nossas raízes, né? Eu acho que quando eu disse a você a questão da humildade, a gente precisa reconhecer os nossos valores nas nossas raízes. A minha mãe é uma estilista, que trabalhou a vida inteira com moda. E meu pai é um aviador, né, apaixonado por avião.
Então, os dois são apaixonados nas suas coisas. Eu acabei reunindo, né, esses interesses, essas paixões, e as artes plásticas, para mim, tem muito a ver com esse universo que minha mãe me apresentou. Tanto é que essa fábrica em Itu é uma antiga tecelagem. É a maior massa tombada do estado de São Paulo, são 25 mil metros quadrados. E ali eu também comodatei a minha coleção de arte, né, de 3 mil obras de arte. 3 mil? De arte brasileira, que vai desde do Aleijadinho até a arte contemporânea, né, passando pela modernidade, para esse museu. E fizemos dezenas de exposições nesse museu, e ali está virando um centro cultural, de modo que as pessoas e as famílias possam visitar esse espaço e conhecer esses múltiplos interesses. Inclusive, o estúdio do artista plástico Cobra fica dentro do nosso centro cultural, em Itu. Muito bem. Qual que é a sua primeira lembrança da sua infância quando você entrou num avião? Você tem essa lembrança? Eu acho que o cheiro, né? Meu pai costumava dizer que o cheiro do querosene é melhor que um Chanel número 5. Ele falava isso? Falava isso. Isso demonstra o quão apaixonado ele era. Isso bate forte em mim até hoje. Quando eu estou no aeroporto e sinto aquele cheiro do querosene queimado, né, do motor radial, né, aquilo me traz, né, uma lembrança onde toca fundo em mim, né? Isso é positivo. É muito. É como eu ter visto essa peça aqui no estúdio, de alguma forma, né? O cenário do pânico aqui, né? Porque me chamou muita atenção. Você entrou no estúdio, tinha uma parte ali da mesa do Emílio, que eu também nunca sabia, foi feito, é uma parte de avião. É um alumínio ali. Peça é uma ali. peça. Deve ser possivelmente de um motor ali. Impressionante. Marcos Amaro, se a gente pensar, você tem alguma história que mais te surpreendeu, uma história extraordinária que você passou dentro de um voo? Dentro de voo tem uma história muito engraçada, na verdade, quando eu fiz o meu primeiro voo solo, né, que eu estava com meu pai, né, eu tinha... Você não é piloto, você pilota só jatinho, né? Não, piloto privado, né? Você é piloto privado, principalmente aeronaves monomotor, né, que a gente chama de single engine, né? E quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu acabei fazendo o meu primeiro voo solo, e logo em seguida, né, quando eu fiz esse voo solo, na aviação a gente tem o famoso batismo, né, que a gente toma um banho de óleo. E a história é a seguinte: eu dei 3 toques e arremetidas na pista, né? Paramos ali com o Cessna 140, que hoje inclusive está nesse museu. Meu pai, no meio da pista, falou: agora você vai sozinho. Eu falei: mas será mesmo? Estou pronto. Eu falei: o máximo que vai acontecer é você quebrar o avião. Eu falei: tá bom. Aí fui lá, fiz, né, dei os 3 toques, pousei, e na hora de fazer o banho, né, o batismo, não tinha o óleo de avião, só tinha óleo de trator. E é mais denso aquilo lá, ficou no meu cabelo, está impregnado até hoje no meu cabelo, aquele óleo de trator. Fiquei uma semana para tirar aquilo lá de mim, mas tomei o batismo lá. Tá aí então, está aí. Ainda estou segurando, né? Agora, você que acompanha o setor com lupa, eu imagino que nos últimos anos, você deve acompanhar muita inovação do setor. Eu gostaria muito da sua opinião, porque a gente tem acompanhado, eu mesmo tenho falado nos programas aqui da Jovem Pan sobre os eVTOLs, os conhecidos carros voadores, né? Qual que é a sua visão sobre eles? Você acha que isso vai pegar um país no mundo ou mesmo no Brasil? A minha visão sobre isso, claro que ela é, por um lado, ela é bastante cética, porque eu acho que vai demorar mais tempo do que aquilo... Eles estão falando que aqui no Brasil, se tiver tudo regulamentado, vai começar final da década de 20. Em 26 já. Pois é. Se tiver regulamentado. Pois é, eu sou um fã da Embraer, inclusive nós operamos aeronaves da Embraer. Eu acho que a Embraer é uma grande empresa com muita qualidade, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com maestria, e ela é uma empresa referência para todos nós, né? Desde a época do Osiris Silva até hoje, então eu sou um fã da Embraer. Eu acredito que vai demorar um pouco mais, de forma geral, porque os custos ainda de um eVTOL, pelo menos estimados, ainda são muito altos. E quando você compara, por exemplo, a um helicóptero, se esse custo, se esse valor, ele não se reduzir bastante, eu diria a você que eu não vejo muita vantagem ainda, porque o helicóptero tem, inclusive, né, comprovado mais história, tem uma tradição maior. Então o eVTOL, certamente, ele vai ser, digamos assim, disruptivo naquilo que ele se propõe a ser, em função da questão elétrica, de ter um motor elétrico e aí acabar, né, de fato, contribuindo para um mundo mais verde e tudo isso. Mas mesmo as empresas de helicóptero de fora, que estão acompanhando, elas falam mais para o final da década
de 30, né, 2030 para frente, do que para agora. Então, em função de regulamentação, de tudo isso. Certamente o eVTOL, ele vai ser barateado com o tempo, quando as baterias de fato conseguirem ficar mais econômicas, menores, pesarem menos. Tudo isso vai ajudar a baratear e a, consequentemente, diminuir o custo de aquisição de um aparelho como esse. A tecnologia funciona dessa forma. E uma outra coisa que eu vejo para a aviação também são os motores elétricos, né, de forma geral, que pode ajudar muito, principalmente a aviação regional. Mas é importante lembrar da complexidade que envolve, porque você vai precisar também ter uma infraestrutura aeroportuária para carregar essas baterias. Então, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Mas o compromisso já da IATA e das empresas de aviação a fazer com que as suas aeronaves sejam menos poluentes, que de alguma forma exista uma compensação de carbono, tudo isso é muito salutar para a gente viver num mundo melhor, até porque os combustíveis fósseis um dia vão acabar. Então é importante que a gente estabeleça esse compromisso e vá nessa direção. Mas vai demorar um certo tempo ainda para isso acontecer. Só que no Brasil de hoje nós temos uma série de problemas estruturais, como nós estamos falando, que na minha leitura são mais importantes do que esses, como conectar cidades que hoje não são conectadas. E muitas pessoas têm as suas necessidades de transporte e não conseguem acessar cidades remotas por falta de políticas que possam determinar melhor o transporte aéreo. 2025 vai ser um ano bom para a aviação no Brasil? Eu acredito que 2025 vai ser um ano difícil, principalmente pela questão do dólar, né, para a aviação, que certamente é muito substancial. Eu espero, né, que o governo possa fazer a lição de casa da política fiscal, porque sem isso vai ficar muito difícil para nós, empresários, convivermos com esse juros no patamar que ele está. O custo de capital das empresas, como nós estamos falando, é altíssimo, então isso passa necessariamente por um juros menor. E nós, empresários, precisamos, né, de alguma forma, né, reclamar nesse sentido para que haja, né, uma diligência melhor, né, por parte do governo federal para encaminhar os assuntos de modo rigoroso e espartano para que o país consiga estabilizar a sua equação fiscal. Então eu não vejo 2025 como um ano fácil. Eu acredito que o ano de 2025 é um ano difícil, né, as pessoas estão mais contidas em relação também aos seus gastos, muito embora a gente vê ainda a classe média consumindo muito, isso pode também gerar um endividamento maior, por mais que o emprego esteja menor. Então, eu sou cético em relação ao ano e acho que a gente tem que crescer de uma forma muito um passo de cada vez e precavida. Marcos, quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Poxa, a minha principal referência certamente é meu pai, mas eu admiro muitos empresários, batalhadores, principalmente do setor aéreo, né, empresários que estão aí, né, desde, por exemplo, da família Constantino, que está há mais de 20 anos com uma empresa aí lutando para estar na ponta, e também ao próprio David Neeleman da Azul, um estrangeiro que veio aqui para o Brasil e de alguma forma... Então, são pessoas de fato que têm o meu respeito, fizeram as suas histórias e que certamente também eu as valorizo. E do ponto de vista histórico tem muitos. Eu sou um fã, né, do Howard Hughes, que foi um inventor, que bateu o recorde de velocidade, era um apaixonado também por cinema, uma personalidade que me fascinou, né, quando jovem, né? Eu acabei lendo muito sobre ele, uma das figuras que me marcou, digamos assim, a minha admiração, a minha vontade de me tornar, né, um ser humano mais preenchido, com uma visão de mundo um pouco mais ampla. Muito bem, nós conversamos neste bloco com Marcos Amaro, fundador e CEO da Amaro Aviation. Adorei o papo, obrigado. Eu também, obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença aqui. Não, o prazer é meu, obrigado. Em nosso estúdio. Agradeço. E o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes.
Ele começou a vida profissional como animador de festa infantil. E não só isso, teve uma barraca para vender gibi nas ruas. Era muito pouco para quem é ambicioso e começou a empreender desde cedo por incentivo dos próprios pais. Nós estamos falando de Sérgio Zimmermann, que fundou a Petz, uma gigante do setor de pet shops no Brasil, que anunciou em abril uma intenção de fusão com uma outra gigante do setor, a Cobasi. Juntas, essa nova companhia terá uma rede de quase 500 lojas, consolidando-se como a maior do setor no país, com um faturamento aí de 6 bilhões e 900 milhões de reais. Sérgio Zimmermann é o nosso convidado de hoje aqui no Show Business, a quem eu agradeço muito pela presença em nosso estúdio. Sérgio, você já declarou que Petz e Cobasi selaram a paz com a fusão, se tudo ficar bem entre vocês, né? Vocês viviam em guerra antes dessa intenção de fusão? Bruno, muito obrigado pela oportunidade da entrevista, um prazer estar aqui. Naturalmente, quando você tem um competidor da qualidade da Cobasi e a Cobasi um competidor da qualidade da Petz, é natural que a gente esteja dia a dia batalhando pelos clientes, batalhando por pontos comerciais e, sem dúvida nenhuma, isso gera um atrito, mas que faz parte do mundo dos negócios. Agora, a junção tem como principal objetivo melhorar os custos das companhias para que o consumidor possa ter acesso a preços melhores do que os preços que nós praticamos hoje. E quando é que começou a primeira conversa entre vocês? Partiu de você? Eu brinco que partiu de um ligou para o outro não atendeu, depois o outro voltou a ligação. Mas quem foi o primeiro? Foi o Sérgio ou foi o Paulo Nassar da Cobasi? Eu acho que a gente sempre teve, aqui eu digo por parte da Petz, a gente sempre teve a clareza de entender que esse modelo de negócios nosso, ele combinado, ele poderia ser muito mais racional e gerar mais benefícios para o consumidor. Porque o que acontece? Quando você tem uma competição que você fica abrindo loja um ao lado do outro, você está duplicando o investimento em loja, você está duplicando o investimento em equipe, você está duplicando o gasto de aluguel e tudo isso aí, alguém está pagando essa conta. Se você consegue fazer uma operação mais racional, você tem menos custos e menos custos significa mais possibilidade de preços competitivos para o consumidor. Agora, hoje as lojas, tanto da Petz quanto da Cobasi, elas têm muitas similaridades, né? O que o consumidor, claro, tem diferenças, mas elas são similares. Mas não foi assim no passado, né? Quando você lançou há mais de 20 anos a Petz, ela era bem diferente do que é uma Cobasi hoje, né? A Petz, originalmente com o nome de Petz Center Marginal, na Marginal do Tietê, dia 17 de agosto de 2002, foi o dia que estreou a Petz Center Marginal. A Petz Center Marginal foi uma loja que nasceu inspirada na Cobasi, porque afinal de contas eu decidi entrar para esse ramo por enxergar que já existia uma rede que era a Cobasi, que tinha 17 anos já de vida na época, e tinha 3 lojas. Uma no Walmart de Osasco, outra na Avenida Giovanni Gronchi e outra no Ceagesp. Quando eu vi o tamanho das 3 lojas, eu tomei a decisão de entrar para esse negócio. Mas, inspirado neles, eu fiz uma loja grande, mas com muitos diferenciais em relação ao que eles faziam. Então, eles não faziam atendimento, era só autosserviço, eu coloquei atendimento, coloquei serviços de maneira proprietária, venda de filhotes e várias cadastramento de clientes que eles não tinham, eventos na loja que eles não faziam. Só que na linha do tempo, ao longo desses 22 anos, a gente foi convergindo, começou bem diferente. O que dava certo em um, ao outro pegava, claro, e vice-versa. Sem dúvida nenhuma. Então, ao longo dessa trajetória de 22 anos, há muita conversão da gente se aproximar do modelo da Cobasi e a Cobasi ter se aproximado do nosso modelo. Sérgio, é muito curioso você afirmar que, de certa forma, você entrou no setor de pet shops meio que por acaso, né? Por uma observação
né, muito específica ali, sua, mas por acaso, seu pai, sua família não tem relação nenhuma com o setor. Foi uma insistência do meu cunhado, na verdade. Ah, é? Do seu cunhado. Que ele fazia shampoo para cachorro, literalmente no quintal da casa dele. E eu estava com esse ponto vago, oriundo de um projeto anterior que tinha dado errado. E eu precisava recomeçar a vida, 4 filhos para sustentar. E eu estava vendo que tipo de negócio que eu poderia lançar nesse prédio da Marginal. Mas o prédio tinha 3 mil metros quadrados e eu achava o prédio demasiadamente grande para montar uma pet shop, porque a minha referência de pet shop era 100 metros quadrados, 200. Era pet shop de bairro. Era assim, pet shop de bairro e eu não conhecia a Cobasi. Quando me deram o endereço da Cobasi, que eu fui ver o tamanho que eles tinham na zona sul-oeste de São Paulo, imediatamente eu tomei a decisão, por uma coisa simples, por trânsito. Porque o ponto que eu tinha ficava na ponte da Vila Guilherme, para atender a zona leste e norte de São Paulo. Para você chegar até uma Cobasi, demoraria de 40 a 60 minutos, de acordo com o trânsito. Se eu montar uma loja que ofereça as mesmas coisas, um tamanho legal e tem um ambiente bom, eu vou estar economizando do morador da zona leste e zona norte 40 a 60 minutos de tempo. Muito bem. Agora, eu fiz esse comentário porque você hoje realmente, evidentemente, acredita e aposta no setor. Porque, inclusive, o Sérgio, ele tinha 100% da companhia, vendeu para um fundo e ele aumentou recentemente, antes dessa carta de intenção, a participação na companhia. Se ele tinha 29%, agora você está com quanto? 47%? Entre 49%? Opções e ações, quase 47%. 47% da Pets, porque tiveram outros, tiveram fundos ali, né? O fundo, final de 2013, entrou o fundo Warburg Pincus, um fundo americano, que ficou de 2013 até 2020, quando teve o IPO e eles saíram. Na época, eles chegaram a ter 55% da companhia e no IPO eles venderam toda a participação. Agora, se fechar 100% ali, Cobasi e Pets juntas, para você, quantos por cento aí de chances de o negócio estar selado 100%? Naturalmente, quando a gente anuncia, porque não era obrigatório anunciar a intenção de fusão. A gente anunciou por uma questão de governança, porque como envolve muitos auditores, muitos advogados, a gente ficou preocupado pelo fato da Pet ser uma companhia pública, desse assunto da fusão vazar e gerar especulações desnecessárias. Então a gente preferiu ser transparente desde o começo. A gente preferiu ser transparente anunciando uma coisa que não era obrigado a anunciar. A gente poderia conduzir esse processo em sigilo, mas que a gente não considerou como a melhor prática de transparência. Então, obviamente, para fazer isso é porque você tem uma altíssima expectativa de que isso vai se concretizar. Se a gente tivesse feito uma carta de intenções, mas uma carta que, vamos ver o que vai dar, a gente não iria anunciar. Até porque foi a 4ª ou 5ª negociação que a gente fez, então a gente já tem um pouco de maturidade das outras negociações e a cada evolução foi evoluindo um pouco mais. E dessa vez a gente realmente acredita que vai andar. Bom, e nessa nova companhia você vai ser o chairman e o Paulo Nassar, que hoje é o CEO da Cobasi, vai ser o CEO dessa nova companhia. Isso. Vai ser diferente você como chairman do que você fazia como CEO da Pets? Sem dúvida. Acho que as funções de CEO e de chairman são substancialmente diferentes. E eu pretendo, ocupando o cargo de presidente do conselho, fazer toda a contribuição estratégica que compete ao cargo, dar todo o apoio ao Paulo na condição dele de CEO para que ele execute uma gestão primorosa e que ele possa conduzir essa nova companhia com o mesmo brilho que ele conduziu isoladamente a Cobasi e eu a Pets. E agora de rivais aliados, hein, Sérgio? Sim. Qual que é o atual panorama do varejo no Brasil, Sérgio? Eu acho que é o pior dos últimos 20 anos, pelo menos. É um panorama crítico, porque você tem uma conjunção de fatores acontecendo. Eu acho que a questão das plataformas estrangeiras é uma parte. Existem outras coisas acontecendo. Os juros altos
eles tiram demais o poder de compra do varejo. Eu vou até atualizar a minha pergunta. O que explica esse alto volume de recuperação judicial de empresas varejistas no Brasil? Empresas, aliás, que têm décadas de estrada por aqui. Exato. O varejo, tradicionalmente, ele tem margens muito baixas. Quando a economia está crescendo e o varejo ele consegue pelo menos crescer em níveis compatíveis com a inflação e mais alguma coisa, ele vai se sustentando. Quando o varejo começa a andar de lado, ou seja, quando o varejo para de ter a capacidade de crescer faturamento, as suas despesas não param. O funcionário todo ano tem um dissídio, tem um aumento salarial. Os aluguéis são reajustados pelos índices inflacionários. Luz e outras despesas são corrigidas. Então, um varejo, quando começa a andar de forma lateralizada, ele começa a perder rapidamente a rentabilidade. E uma rentabilidade que era baixa, ele vira rapidamente para o zero ou para o negativo, com o agravante dos juros altos. Porque, se você notar, os juros altos também é um instrumento de concentração de renda. Você tem numa ponta uma pequena parcela de pessoas que tem dinheiro para ganhar com juros altos e na outra ponta uma grande parcela de pessoas que pagam esses juros altos. E a gente está, desde do final da pandemia, vivendo juros reais de 5%, 6%, 7% ao ano, o que, convenhamos, num cenário que o varejo não está aquecido, é fatal para a saúde de qualquer empresa. Sérgio, a gente vai abrir ao longo do programa a participação de pessoas que trabalham com você, desse universo aí de 7 mil profissionais que você comanda diariamente. Vamos ver a primeira pergunta que tem diretamente para o Sérgio Zimmermann. Oi Sérgio, tudo bem? Aqui é o Cauã, gerente da loja de Balneário Camboriú. E a minha pergunta é: quais são os maiores desafios e missões de um CEO? Muito bem. Diretamente de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Essa loja de Balneário é uma loja que vai muito bem. A gente está bem na entrada da cidade e a cidade de Camboriú nos recebeu muito. Você conhece todas as lojas, Sérgio? Não conheço todas. Mas são quantas? São 252. 252. Mas essa de Camboriú eu conheci antes de alugar e depois de montada. O principal desafio, sem dúvida nenhuma, é gestão de pessoas. Né? Esse é o grande... Uma empresa, no final do dia, é formada por pessoas. E uma coisa que eu aprendi, Bruno, que foi crucial para esse meteoro que foi a Petz. Por que eu estou falando meteoro? Eu vou pegar um dado de uma reportagem da revista Veja São Paulo, que saiu sobre a competição Petz Cobasi na época, e lá indicava a Petz faturando 100 milhões de reais em 2011. Ela faturou 100 milhões em 2011, em 2023 faturou 3.800. Significa que em 12 anos a Petz subiu 38 vezes o faturamento. Uma empresa que cresce 38 vezes, sem dúvida nenhuma, a diferença está em pessoas. E se tem uma coisa que eu aprendi, foi a capacidade de contratar pessoas muito melhores que eu. Foi fácil, foi rápido perceber isso? Foi um médio prazo, porque logo quando o fundo entrou e eu precisava começar a profissionalizar a companhia, eu fiquei pensando em qual critério que eu deveria ter melhor para avaliar um diretor. E eu comecei a perceber que alguns diretores eu tinha profunda admiração e outros eu pensava, se eu estivesse no lugar dele eu estaria fazendo melhor. E a cada um que eu fiquei com esse sentimento, eu troquei. Até encontrar alguém que eu olhei e falei assim, eu admiro porque eu não saberia fazer o que essa pessoa está fazendo. É fácil demitir? Fácil nunca é, mas é necessário. Eu acho que qualquer gestor, principalmente um CEO, fazer demissão é insumo para você ter também respeito e liderança na companhia. Porque se não demitir significa não diferenciar
as performances. Tem performances muito boas, mas tem performances que... E não tem nada a ver com a pessoa. Aqui é importante notar o seguinte, eu sempre tive essa consciência. Um profissional que não tenha dado certo na Pets, ou que eu não tenha tido admiração suficiente, apenas significa que ele não deu certo na Pets. Mas ele pode brilhar em outra companhia. E vice-versa. Às vezes algum profissional que não se encaixou bem em outra companhia pode brilhar na Pets. Você está falando dessa diferença, né, que você percebeu, principalmente depois que entrou um fundo internacional para vocês, essa diferenciação nas características de determinados diretores. O que você mais valoriza num profissional que trabalha com você? A resiliência. Assim como para o empreendedor, os profissionais de primeira linha, eles precisam ter uma capacidade de resiliência, porque varejo não é fácil. Muitas vezes você está empolgado com algum projeto, empolgado com alguma coisa, mas o dia a dia é puxado, é cansativo, você toma muita pancada, tem muito dia que você chega exausto. Se você não tiver resiliência e capacidade de adaptação, você fica pelo caminho, você desiste, ou você acha que tem que trocar de emprego porque a grama do vizinho vai ser mais verde. Então eu admiro muito e eu tenho certeza que os grandes profissionais, eles têm uma capacidade de resiliência muito bem resolvida. Agora, o que tem que fazer quando a empresa não vai bem, ou quando dá prejuízo, ou quando mesmo um negócio quebra? Eu tive experiência, eu tive várias atividades empreendedoras, mas uma delas, em 1991, foi um atacado de alimentos e perfumaria, que começou literalmente do zero, mas 10 anos depois tinha virado uma empresa bastante grande. Tinha 300 vendedores externos, 300 funcionários internos, e era um dos 3 maiores atacados de rua de São Paulo. E eu costumo dizer que eu tive o maior privilégio que um empresário pode ter, que foi quebrar. Mas, privilégio? Privilégio. Por quê? Porque parece estranho, você está de brincadeira, é privilégio quebrar. Eu escolhi falar que é privilégio porque eu escolhi que quebrar é uma oportunidade de aprendizado. Evidente, se eu fosse olhar pelo lado material ou pelas consequências jurídicas, quebrar é uma tragédia. Mas quando você pensa no aprendizado que uma quebra gera, isso vale 10 MBAs. Porque você aprende muito quando você constrói alguma coisa, mas quando você vê desmoronar, a carga de aprendizado das coisas, ela vem numa velocidade estonteante. E aqui, Bruno, foi talvez um dos momentos mais importantes da minha vida, de ver a tentação que é quando você tem um fato adverso, por exemplo, quebrar ou ser demitido, ou uma separação no casamento, você querer ir para a janela procurar culpados. Ao invés de você fazer qualquer tipo de reflexão, você prefere falar, o problema são os bancos, o problema é o governo, o problema é a concorrência, o problema são as taxas de juros exorbitantes, o problema é a carga de impostos, o problema é a quadrilha que assaltou tudo aqui. Você pode, e desde que você seja uma pessoa razoável, você pode estar falando só verdades. Qual que é o problema de você ir para a janela e apontar culpados? É que você vai dizer um monte de verdades, mas você vai ficar um pouco mais confortável, porque você vai achar que não é você que foi ruim, são os outros que fizeram você quebrar. Só que você não vai aprender nada com a situação. E talvez você vai passar 20 anos de forma saudosista falando do negócio que você tinha. Eu, ao contrário, eu não quis ir para a janela e eu fui para o espelho. E ir para o espelho é muito mais complexo. Porque ir para o espelho significa não apontar o dedo para ninguém, a não ser para si mesmo. É você, onde eu dei errado, é você exemplo, refletir o que você poderia ter feito de diferente. Onde que você errou para chegar naquela situação. Agora, como você falou, isso para muita gente não é fácil. Não é, mas é gratificante. Mas para você foi fácil? Não é fácil. Mas eu vou te falar que é gratificante. E aqui uma passagem importante. Quando eu comecei a pensar nas coisas que eu fiz e não deram certo, eu comecei a ter uma sensação incômoda de culpa. Mas, ao mesmo tempo, eu procurei ter carinho comigo mesmo.
e falei, eu não posso me sentir culpado, porque culpa é quando você tem a intenção de fazer alguma coisa. Aqui eu só sei que deu errado porque eu tentei fazer o certo, mas o resultado não foi bom e o resultado deu errado. Então eu estava julgando já a partir da perspectiva de um resultado conhecido. E aí eu diferenciei culpa de responsabilidade. Eu me senti 0% culpado, mas 100% responsável por tudo que tinha acontecido. E a sensação de culpa zero e responsabilidade cheia me deu muita força e muito empoderamento. Essa força vem da onde, Sérgio? Vem da sua criação? Da onde que vem essa força? Porque, como eu falei, para muita gente isso não é fácil. Para muita gente, como você falou, é mais fácil, por exemplo, abrir a janela, apontar um monte de culpado ou quebrar um negócio e se quebrar por dentro, se martirizar e tal. De onde vem essa força do Sérgio? Acho que vem de talvez uma estrutura de autoconfiança bem resolvida. Vem de uma educação de pais, um pai no comércio que sempre prezou muito pelos valores corretos, pela honestidade, pela integridade no comércio. E vem de uma sucessão de iniciativas que eu tive que eu tive os ventos contra e sempre me adaptei bem a isso, sempre procurei enxergar que a vida é feita de escolhas e eu sempre procurei escolher o copo meio cheio. Eu vou finalizar essa edição brilhante com o Sérgio Zimmermann fazendo a pergunta que eu faço todos os programas, sobre as suas referências no mundo dos negócios. Ao longo do programa você já citou um grande comunicador e o seu pai. Você citou o seu pai e Silvio Santos. Tem mais alguém que você tem como referência? Eu procurei ler muito e tem grandes livros que eu li que, sem dúvida nenhuma, ajudaram a formar algumas convicções que eu tenho e alguns aprendizados que eu tive. Entre eles, eu gosto muito daquele autor americano Dale Carnegie, que do início do século XX, acho que ele tem o maior best-seller de todos os tempos, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele ali aborda muito a arte de relações humanas. Eu aprecio muito inteligência artificial e tecnologia, mas eu nunca esqueço que o ser humano não mudou há centenas e milhares de anos. O ser humano é exatamente o mesmo. Ele precisa de reconhecimento, ele precisa de estímulo, ele continua sentindo ciúmes, ele continua sentindo raiva, ele continua sentindo alegria, tristeza. Se você não entender as emoções humanas, você não consegue fazer uma boa gestão. E tem vários hoje, estratégia do Oceano Azul, seu próximo erro será fatal, que é super legal, que é um método lá do Manage Multiple Mistakes, que basicamente fala que nenhum erro nasce grande, todo erro nasce pequeno, e se você não admite o primeiro erro, aí sim cada vez o erro vai ficando maior. Então, eu diria que eu sou um pouquinho de cada um desses livros, autores aí que me influenciaram bastante. Muito bem, obrigado aí pela presença aqui no Show Business. Foi um prazer muito grande, Bruno, e parabéns pela condução do programa. Obrigado. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.